Olá, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Tione Eckhart e nós estamos aqui na Escola Bíblica Virtual para estudarmos um pouco mais da Bíblia. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Escola Bíblica Virtual, você pode entrar na página aí no Facebook e você vai ver um vídeo que eu vou estar explicando melhor sobre o que é a Escola Bíblica Virtual e como são feitos os vídeos, quais os objetivos. Só para você entender, a verdade que que eu quero passar para você são estudos bíblicos que você possa pegar a Bíblia e entender melhor a Bíblia. Então essa é a intenção de fazer esses vídeos. Bom, eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema: Bíblia Sagrada. A Bíblia é Sagrada. Então, quero pedir que você pegue a sua Bíblia, seja lá a sua Bíblia ou um aplicativo que você tenha no celular, abra ele e a gente vai estar conhecendo um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada. Abra lá, já de início, abra no índice. Abra no índice a sua Bíblia. Não importa qual seja, a Bíblia protestante, uma Bíblia católica, não importa. Pega uma Bíblia e vamos trabalhar, vamos conhecer o que a Bíblia tem pra gente, Porque há muitas dúvidas do que é a Bíblia. Bom, nós dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, a regra de fé, conduta e prática, ela que nos ensina, ela que nos dá a base, por isso fé, firmeza, fundamento, conduta para a gente poder conviver, como deve se comportar, e a prática, como eu devo agir. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé, conduta e prática. E muitas pessoas têm dúvida, mas são muitos livros, é complicado, eu ouço muito sobre isso. Então, eu quero fazer alguns estudos curtos, pequenos, mas falando da Bíblia. E a intenção é falar dos livros da Bíblia para que você possa compreender. Começando com esse sobre a Bíblia. Então, você abrindo a sua Bíblia, você vai ver aí uma coisa que você tem que entender, bom, de início de tudo, que a Bíblia é a palavra grega que significa livros, coletânea de livros. Então, são livros. Você tem na sua Bíblia, quando você abre aí, você vai ver, são 66 livros se ela for a Bíblia protestante. Se for a Bíblia católica, ela tem 74. Se for a Bíblia hebraica, se você lê hebraico, você tem a Bíblia hebraica, ou você tem a Bíblia hebraica traduzida, ela vai ter só 24, que é o Antigo Testamento, mas a gente, mais para frente, vai explicar isso. No momento agora, que você abre a sua Bíblia, para que a gente possa conhecer. A Bíblia protestante ela tem 66 livros. Aqui eu estou usando, ela tem 66 livros, dividido em Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento contém 39 livros e o Novo Testamento 27. Esses livros eles foram unidos e montados de forma temática. Então, eles não foram escritos como a gente imagina, assim. Foram pegando os livros que existiam e foram unindo por temas e colocando assim para a nossa melhor compreensão. Na verdade, toda a Bíblia ela foi construída, montada para chegar à nossa mão de forma que você possa ter uma melhor compreensão do que seus textos apresentam. Depois nós vamos estudar melhor sobre isso. Eu vou fazer um vídeo explicando a você sobre essa questão da formação da Bíblia, origem, transmissão e formação. Mas no momento agora, isso aí já é suficiente. Não estamos entrando em detalhe nenhum, polêmica nenhuma, apenas para que você compreenda. Os livros do Antigo Testamento eles são divididos então em temas, e os temas deles são leis, livros da lei, ou Pentateuco. Pentateuco é uma palavra que significa 5 livros, ou estojo de 5 livros, ou livros da lei, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São 5 primeiros livros da Bíblia. Lembra-se que quando o Brasil foi pentacampeão, fala-se então 5, Pentateuco, 5 estojos, 5 livros, ou livros da lei, porque ali apresenta a lei de Deus para o seu povo. Depois vem os livros históricos, que contam a história do povo de Israel, que é Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Bom, uma coisa que é preciso chamar sua atenção aqui, que você preste atenção, quando se fala nesses livros, se fala em 1º e 2º. Primeiro livro dos Reis, 1º livro de Samuel, 1º livro de Crônicas. Então é livro, por isso primeiro ou segundo masculino, nunca 1ª Reis, 1ª Samuel. Não, são livros. Primeiro tem que haver uma concordância, ok? Livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantar de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Eu estou falando dentro da sequência que está na sua Bíblia. Se você ver no índice, você vai observar. E livros proféticos. Os profetas são divididos em 2 grupos e subgrupos. Profetas maiores e profetas menores.
Eles são divididos assim, não por causa da importância, mas pelo volume do livro, do escrito. Então, maiores são os 5, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E apesar de Lamentações ter poucos capítulos, mas ele faz parte do livro de Jeremias, então são 5 livros. E profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Que apesar de alguns ter 14 capítulos ou 12, os capítulos são curtos, são pequenos, então eles ficam em livros pequenos. Existem aqui livros que têm apenas um capítulo. Então, Obadias tem apenas um capítulo, uma folha só, mas é um livro. Então, aí estão os livros do Antigo Testamento, os 39 livros que compõem o Antigo Testamento de forma temática. Nós temos os livros que compõem o Novo Testamento, 27. E aí nós também temos divididos por temas, e vem Evangelhos, que a gente conhece, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu acho que todo mundo conhece tranquilamente. O livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, o livro de Atos é chamado de Atos dos Apóstolos. Cartas ou epístolas, essa divisão no meio teológico, apesar de hoje todo mundo falar carta, mas no passado existia uma linha que falava, olha, carta é quando para uma pessoa, epístola é quando é para uma comunidade. Então, você vai ver muito assim, carta de Paulo a Timóteo, epístola de Paulo a Coríntios. Então tem muito disso. Então, carta ou epístolas. E aí sim, primeira ou segunda ou terceira. Primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, terceira carta de Pedro. Então você consegue conhecer, né? Segunda carta de João. Então, primeira, segunda, e o Antigo Testamento é primeiro, segundo, por ser livros. Então vamos lá. As cartas ou epístolas são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Judas. E tem um livro profético, que é Apocalipse. Então, aí os 27 livros que compõem o Novo Testamento. E aí então a Bíblia começa em Gênesis, no Antigo Testamento, e termina em Malaquias. Começa em Mateus, no Novo Testamento, e termina em Apocalipse. Depois eu farei um vídeo falando sobre cada livro, um pouquinho de cada um, por que eles foram montados dessa forma, você conhecer um pouco o conteúdo, você poder conhecer mais e poder ter acesso à Bíblia de forma simples. A ideia é essa, você poder ter acesso, independente de você ir a uma igreja ou não, você poder ver na sua casa tranquilamente. Então, são muitos livros, mas agora fica mais fácil. Você quer conhecer um pouco da história, você vai nos livros históricos do Antigo Testamento. Eu quero conhecer um pouco da história do Novo Testamento, você vai em Atos. Eu quero conhecer as cartas, você está lá. Então você consegue ver essas questões. Mais para frente eu explico um pouco mais detalhado essas divisões, que dentro delas tem algumas outras que é importante você conhecer. Outro ponto importante é entender que essa divisão que há entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O testamento é algo que você deixa para alguém após a sua morte, para um bem, algo que a pessoa vai usufruir após a morte. Então o Antigo Testamento ele é baseado no pacto, na aliança de Deus com o povo, com Abraão, e o Novo Testamento ele é baseado após a morte de Cristo. Por isso novo, há uma nova aliança, não mudou a aliança, é que o sacrifício, a forma de se relacionar com Deus foi mudado. Você não faz mais o sacrifício, mas Cristo foi o sacrifício perfeito que se entregou ao mundo. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por isso o Antigo e Novo Testamento. Você vai poder entender, a partir de Novo Testamento, há um novo pacto de Deus com o homem, uma nova aliança através do sangue de Cristo. Então, a gente precisa entender o que é isso, essa aliança, né? Uma coisa importante que a gente precisa compreender, que é importante você compreender, que os livros da Bíblia são compostos de capítulos e versículos. E isso é uma coisa que muita gente fala, lógico que todo mundo sabe. Mas vamos ver então. Então, esses capítulos e versículos, a Bíblia não foi escrita assim não, a Bíblia foi escrita sem ser escrita com capítulos e versículos, era livro, como os escritos antigos. Se você já leu um livro de Freud, de Platão, de Sócrates, de Jung, os livros mais antigos, eles eram divididos em parágrafos ou
livros. Livro primeiro, livro segundo. Então era uma coisa grandona para ler, ficava cansativo. Então o que acontece? Existiram umas pessoas que mudaram. Essa mudança ocorreu do século XIII ao século XVI, de 1226 até 1555. Houve essa mudança, essa melhoria. Mais ou menos em 1226, o clérigo inglês Stephen Langton, que se tornou mais tarde arcebispo de Cantuária, ele era professor na Universidade de Paris, quando ele começou a achar que a Bíblia deveria ser dividida em capítulos. Então ele começou a divisão em capítulos para melhorar a escrita. Já os versículos, isso vai acontecer entre 1527 a 1555, duas pessoas trabalharam nisso. Um foi Pagnino, que era um judeu convertido e depois se tornou um padre dominicano, e ele vai ser o primeiro a criar versículos. E depois Robert Estienne, um impressor que trabalhava numa tipografia, ele vai completar essa mudança de toda a Bíblia para versículos, isso aí em 1555. Então entre o século XIII ao século XVI foi feita essa mudança para que pudesse ter versículos, capítulos e versículos. Muita gente acha que a Bíblia foi feita assim, capítulo e versículo, escrita assim. Não, você não escreve uma carta. Imagina, Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo, falando: meu amigo Timóteo, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 2, como vai a sua família? Ninguém escreve isso, ninguém faz isso, né? Foi feito isso. Para que foi feito? Para que haja uma melhor memorização do que está escrito na Bíblia, entendeu? Então veja, uma das coisas importantes é que o capítulo sempre vem com uma letra maiúscula e o versículo vem com números minúsculos. Normalmente o primeiro versículo nunca aparece, só a partir do segundo em diante. Então, para que você possa compreender. E uma coisa que eu quero que você entenda: há vários tipos de Bíblias, né? E por haver vários tipos de Bíblias, a gente tem que entender que elas não vão ter algumas coisas idênticas, principalmente quando se diz em subtítulo. Você já deve ter ouvido muita gente falar assim: eu vou ler o Salmo, vou pegar um Salmo aqui bem conhecido, né? O Salmo 23, que é o Salmo que a gente vai: Senhor, meu pastor, e nada me faltará, né? Então você vai abrir numa Bíblia e vai ter lá um tema, né? O Senhor é o meu pastor, é o que está aqui na minha Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nessa Bíblia aqui, revista e atualizada da Almeida. Aí você vai pegar uma outra Bíblia e vai ter outro tema. Por quê? Subtítulos surgiram depois, mas depois ainda, para melhorar a compreensão. Então entenda que a Bíblia foi feita de uma forma que você possa compreender. Por isso que eu trouxe algumas Bíblias que eu quero mostrar a você. Existem vários tipos de Bíblias de vários tamanhos. Eu tenho uma Bíblia antiga aqui. Essa é uma Bíblia antiga, muito antiga. Ela é feita em 3 capítulos e olha, toda desenhada. Bíblia antiga. Isso é um xodó que eu tenho. São três volumes, todo o Antigo Testamento. Está aqui, o Antigo e o Novo Testamento. Então, é um tipo de Bíblia. Eu tenho outra Bíblia, uma Bíblia mais antiga ainda, que esse aqui é um xodó maior ainda. É uma Bíblia traduzida da Vulgata, do latim vulgar, latim comum, e ela foi escrita aí em 1932. Então veja você que ela já é uma Bíblia mais antiga, bem diferente. Essa aqui é uma Bíblia que na época não tinha ainda uma tradução assim como a gente tem hoje das protestantes. É uma Bíblia católica, então ela vai ter os livros apócrifos. Depois eu falo sobre os livros apócrifos, mas está aqui. Outro tipo de Bíblia, tamanho e modelo. Existem Bíblias mais atuais, de estudos. Existem Bíblias pequenas. Existem Bíblias com estudo, que são Bíblias para você pesquisar, como essa Bíblia aqui, Bíblia Sagrada com enciclopédia bíblica ilustrada. Para que essa Bíblia serve? Para você conhecer mais. Então lá tem aqui uma enciclopédia, vários assuntos. Ela é bem bonita, interessante, da Sociedade Bíblica do Brasil. Tem também a Bíblia Thompson, muito conhecida, que muitos gostam, que ela é muito boa, ela tem estudos de Thompson, né? Tem uma chave. Então não é uma Bíblia só para estudos, mas ela tem aqui chave linguística, tem suplemento arqueológico, muito boa. Tem uma Bíblia que hoje está no auge, que é a Bíblia
King James, que tem estudos nela para que você possa pesquisar. Então tem Bíblias para estudo, Bíblias com estudo, né? A King James é uma com estudo. Tem a Bíblia, uma das melhores Bíblias para estudo, que é a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, muito bem, muito boa, com textos fantásticos, com várias variantes, várias explicações para estudo. E tem Bíblias com letras pequenas, grandes, como aqui, que a gente chama de Bíblia de púlpito, letras gigantes, extra gigantes, para que a gente possa compreender. Mas por que você está mostrando isso tudo, Johnny? Para que você saiba que há vários tipos de Bíblia. Existem muitas Bíblias. Então você tem que conhecer a Bíblia. Não adianta você ficar querendo achar, porque essa aqui é a tradução. Não. Conheça a Bíblia. Ela pode ter uma tradução um pouco melhor para a sua compreensão, mas a compreensão importante é você saber disso. Capítulos, versículos, livros, onde é que se encontra, quais são os temas. Esse é o mais importante. Outro ponto importante se entender é que ela tem vários capítulos, como ela tem o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, que tem o número de versículos, e tem o Salmo 117, que é o menor capítulo. Como ela tem livros com muitos capítulos, como o Salmo 150, como ela tem livros de um capítulo, como eu já falei, Obadias, ou Judas, que é bem menor. Então, a Bíblia ela tem essas questões. Para quê? Por que eu tenho que saber disso? Para que você não se perca. Então, para você conhecer a Bíblia, começa dessa forma, ok? Então, nesse momento que eu queria que você conhecesse a Bíblia, é isso. Eu trabalho sempre com a tradução da Bíblia revista e atualizada. Gosto muito da Bíblia revista e atualizada. Há pessoas que vão gostar de outras Bíblias. Ótimo. Eu gostava mais da Bíblia Alfalite, mas ela parou de ser produzida, né? E ela tinha uma tradução melhor do hebraico e do grego. Quando eu quero alguma coisa, eu vou no hebraico e o grego e faço. Mas você não vai ter esse acesso, talvez você não tenha esse conhecimento. Então, você pode escolher uma das Bíblias. Uma das Bíblias hoje que tem muita procura é a Bíblia King James. Fantástica, excelente. Você pode procurar também. O intuito aqui é você poder ter acesso. Então, fique por dentro, entenda. E eu espero que você goste, ok? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós vamos entender por que ela é a Palavra de Deus. Ok? Fique atento aí, espero que você goste. Coloca aí, comenta alguma coisinha, você tem dúvida, pode colocar, eu vou responder, vamos estar ajudando você. Compartilha com as pessoas, dá o joinha. O intuito aqui é você conhecer. Eu vou começar a falar muito sobre a Bíblia para que você possa conhecer, tá bom? Que Deus abençoe e que a Bíblia passe a ser um livro de consulta sempre, de cabeceira, que é o importante.